24. que é um texto muito celebrado no pós-tribulacionismo. E por que eu entendo que aqui não é igreja? Porque note bem, o texto diz: Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, né? Ou eleitos, dependendo aí da tradução, a palavra aqui é eclectos, né? Dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus. O César bem sabe disso, que o texto de Mateus é um texto eminentemente judaico, especialmente o capítulo 24, que ele abordou aqui com muita propriedade, quando Jesus, né, começa logo falando aqui, o tempo saído do templo, ia se retirando, se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem as construções do templo, e Jesus vem discorrendo. Aí o verso 15, que é onde começa a grande tribulação, diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então o texto é exclusivamente judaico. Eu não entendo a igreja aqui, até porque a igreja não tinha nem sido formada aqui. Né? A igreja vai ser formada em Atos capítulo 2, quando Jesus sobe, ascende o céu e envia o Espírito Santo. Porque eu entendo, pastor César, que aqui se trata dos judeus. Note bem, isso aqui remete a uma profecia de Isaías 27:13. Olha o que diz aqui, Isaías 27:13. Porque em nenhum lugar da Bíblia você vai ver a igreja sendo espalhada pelos quatro cantos da terra. Você não vê isso, né? Especialmente no Novo Testamento. Mas olha aqui, Isaías 27:13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, o texto aqui fala de trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Outra observação. Esse aqui, pastor Césaías 27:13, né? Depois, ainda corroborando que os escolhidos aqui trata-se da nação judaica. Olha o que diz também, deixa eu ver o texto aqui, Ezequiel capítulo 17, verso 21, por causa da desobediência dos judeus, Ezequiel 17, 21, peço aí paciência à audiência, porque eu tenho que estar manejando sempre aqui as escrituras. Olha que diz, todos os seus fugitivos com todas as suas tropas cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então o texto aqui de Mateus não tem nada a ver com a igreja. Até porque, se o pastor César pegar só a palavra escolhido, Israel é o povo eleito. Deuteronômio 7:6 diz que Israel é o povo eleito. Olha, Isaías 45:4, olha o que diz, né? A primeira eleição da Bíblia é do povo de Israel, não é da igreja. Olha aqui o que diz Isaías 45:4, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, meu eleito. Então, para mim, o texto de Mateus 24 está se referindo à nação judaica, porque primeiro a igreja não tinha sido ainda formada. Jesus diz, eu estabelecerei a igreja, não é? E o contexto de Mateus capítulo 24 é altamente judaico. Então entendo que ser aqui reunido os seus escolhidos não está falando da igreja, porque quem foi espalhado pelos quatro ventos aqui, é uma expressão dos quatro cantos da terra. Isso aconteceu com os judeus na diáspora, que todos nós sabemos onde aconteceu. Então, uma coisa que o pastor César pontuou é que Mateus 24 é um paralelo, né? Sim. É um paralelo de Lucas 21. Então, mas e lá em Lucas 21 você falou que era a igreja. E agora em Mateus 24 a é Israel. minha talvez não tenha sido claro, mas acho que o Bispo Tardes entendeu. Não sei se o pessoal que está em casa está entendendo, né? O primeiro texto que o senhor citou para defender que a igreja não passa pela tribulação foi Lucas 21:36, atribuindo esse texto à igreja. Aí eu disse, bom, todos nós sabemos que Lucas 21, Marcos capítulo 13, são paralelos de Mateus 24. As palavras são as mesmas, as frases são as mesmas, as epígrafes são as mesmas, e todos estudantes de escatologia sabem que Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 são exatamente os mesmos textos, a mesma fala de Jesus, como se fossem câmeras diferentes. O que eu fiquei surpreso é o senhor usar como primeiro texto para defender que a igreja não passa pela grande tribulação
um texto de Lucas 21, onde o Senhor mesmo acabou de defender que são os judeus. Então, se lá em Mateus 24, o Senhor defendeu aqui avidamente dizendo que são judeus, citando textos de Isaías 27, que todos nós sabemos que Isaías 27, Ezequiel, está falando da diáspora, que já havia acontecido, inclusive. Né? Mas aí podemos entrar naqueles textos e mostrar que ali está falando da queda, depois da Babilônia, Então, a diáspora. Agora, afinal, pastor Marcelo, o senhor defendeu que Lucas 21:36 é um texto para a igreja. E agora está defendendo que Mateus 24 é um texto para os judeus. E que os judeus são os verdadeiros eclectos, né? Que pode ser eleitos, escolhidos. A versão em português varia entre eleitos e escolhidos. Aí eu vou deixar duas perguntas. A primeira, afinal de contas, qual dos dois, o senhor já defendeu os dois? Que Lucas 21 é a igreja, que Mateus 24 são os judeus. Mas só pode ser o mesmo povo, porque nós estamos falando de um mesmo contexto, exato, entendeu? Ou o senhor volta atrás em Lucas 21 e diz que é os judeus, ou o senhor volta atrás em Mateus 24 e diz que e diz que ali também é o contrário, exatamente. Ou o senhor volta atrás em Lucas 21, onde o senhor diz que é a igreja e fala que ali são os judeus, ou o senhor volta atrás em Mateus 24, onde o senhor diz que é os judeus e fala que é a igreja. Defender que Lucas 21 se trata da igreja e Mateus 24 se trata dos judeus não vai dar. Essa é a primeira coisa. A segunda é que aonde na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra eclectos se refere à nação de Israel. Ok.